Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Bioeconomia. Você já ouviu falar desse termo? Já escutou essa expressão? Sabe o que isso quer dizer? Bom, bioeconomia é um conceito bastante amplo que relaciona biodiversidade, tecnologia e inovação. Arthur Cabral, você acha que existem muitas ou poucas áreas que já se baseiam nesse conceito? Olha, Dalva, apesar de ser uma palavrinha não muito comum no dia a dia da maioria das pessoas, a bioeconomia hoje é mais do que uma tendência, é uma realidade. A busca por atividades econômicas sustentáveis tem levado cada vez mais organizações a se lançarem em mão de pesquisas e recursos da natureza, na fabricação de uma infinidade de produtos. E isso, Arthur, parece ser uma vocação do nosso país, que tem uma grande biodiversidade e, portanto, muito potencial para se desenvolver e estar à frente de outras economias mundiais. A bioeconomia é o destaque de hoje. Em linhas gerais, bioeconomia é a ciência que estuda os sistemas biológicos e os recursos naturais aliados à utilização de novas tecnologias para criar produtos e serviços sustentáveis. Apesar de não ser um termo muito utilizado, a bioeconomia está mais presente no nosso dia a dia do que se possa imaginar. A bioeconomia está presente no nosso dia a dia. A gente tem a bioeconomia no desenvolvimento de bioplásticos, de biopesticidas, do desenvolvimento de produtos para a agroindústria, para a indústria química, para a indústria farmacêutica, para fragrâncias. No Maranhão, a exemplo do que acontece no restante do país, cada vez mais organizações se interessam pela cadeia produtiva sustentável que se baseia no conceito de bioeconomia. O Sebrae apoia algumas iniciativas pioneiras. Recentemente, nós trabalhamos no município de Dom Pedro, da Regional de Presidente Dutra, um biodigestor. E o mais curioso dessa história é que o produtor rural ele iniciou esse trabalho sozinho, sem pedir ajuda para ninguém, e não conseguiu a eficácia do biodigestor. Aí então ele nos procurou a unidade do Sebrae e nos pediu auxílio e orientação. Disponibilizamos um consultor e esse consultor fortaleceu e transformou esse biodigestor em uma boa prática. Por estar dentro da Amazônia Legal, o Maranhão também tem uma rica biodiversidade, o que é muito propício para pesquisas que incentivem o uso da bioeconomia em cada vez mais negócios. Nos últimos 2 anos, a Embrapa tem desenvolvido parceria com o consórcio de governadores da Amazônia Legal. Então a gente vê aí, vislumbra uma possibilidade de desenvolver vários projetos. A gente tem um espaço muito grande ainda para desenvolver soluções tecnológicas para a agricultura baseado nessa biodiversidade da Amazônia. Então a gente vê a importância de fato de procurar orientação para fazer uma boa prática na bioeconomia, como foi a utilização do Sebrae. Lembrando que a gente também está criando um projeto mais amplo, onde a gente contemple a bioeconomia dentro desse projeto, que a gente consiga de maneira cada vez mais fazer produtos e serviços de maneira sustentável, trabalhar de fato a sustentabilidade. Nós acabamos de ver um exemplo dado pelo Sebrae de atividade ligada à bioeconomia, mas como a gente acompanhou, as possibilidades de atuação são tão diversas quanto o nosso bioma. Dados da Associação Brasileira de Bioinovação mostram que o setor de biotecnologia industrial, um dos segmentos da bioeconomia, pode agregar nos próximos 20 anos aproximadamente 53 bilhões de dólares anuais à economia brasileira, além de gerar cerca de 220 mil novos postos de trabalho qualificado. Mas, Arthur, para isso é preciso superar algumas barreiras. Isso mesmo, Dalva. Uma das prioridades para a bioeconomia poder avançar no Brasil está no aprimoramento da legislação, tanto de normas relacionadas ao uso da biodiversidade, quanto para a inovação e a propriedade intelectual. Então vamos aqui apresentar nossos convidados de hoje. Temos aqui a presença de Livião Macatrão, que é o secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, e temos a Fernanda Lisboa, que é proprietária da fábrica de chocolates Tapuio. Sejam muito bem-vindos, Fernanda, Livião Mar. Obrigado. Acho que para a gente começar esse papo é importante, Arthur, já apresentar um pouquinho da história da Fernanda com a fábrica de chocolates, a Tapuio, para que o nosso público entenda bem perfeitamente o que tem de bioeconomia nessa fabricação. E aí a gente começa a dialogar, a bater esse papo bom aqui no Negócios.
Claro. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade. E, para começar, a fábrica de chocolate orgânica da gente aqui no Maranhão, né, que é a Bintubá Tapuio, ela é uma fábrica que começou de um sonho. Eu comecei com confeitaria e depois acabei me apaixonando pela parte de chocolate. E dentro da área de chocolate, que é muito diversa, teve algo que me encantou, que foi a produção de chocolate orgânico, natural. E muito desse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do período, né, de trabalho e estudo, me levou para a paixão de produzir algo que fosse saudável, que fosse natural e que tivesse um produto que, na verdade, na minha cabeça, não era da gente, né, que é o cacau. Isso. O cacau, na verdade, ele tem origem amazônica, muito perto, né? A gente está aqui do lado, nós somos vizinhos. Nós temos um pouco da Amazônia, né, no Maranhão. Nós temos também um pouco de Amazônia e nós temos também o cacau nativo com o nome de cacau Maranhão. Tem inclusive um dos produtos... É uma espécie maranhense? Uma variedade de cacau chamado cacau Maranhão, que foi o primeiro cacau que eu comecei a trabalhar. Então, trazendo todo esse conhecimento, eu quis pegar e fazer algo que fosse genuíno. E o que é esse chocolate orgânico? Qual a diferença dele para esse chocolate, vamos dizer, que nós encontramos por aí, Fernanda? Convencional, né? Essa é uma dúvida constante que as pessoas têm, porque, na verdade, existem muitas fábricas de chocolate, as famosas europeias, né? Então, o chocolate, a diferença entre eles é a qualidade da matéria-prima. Então, existe a matéria-prima do cacau de commodity, de grande produtividade, né, feito para a grande indústria. Isso você trabalha com um produto que, para ter aquela qualidade de ano a ano, de safra a safra, onde você compra um produto esse ano, você compra o mesmo produto daqui a 10 anos, ele vai ter exatamente o mesmo sabor. Ele vai ser cremoso, saboroso, ele não vai ter nenhuma diferença. Isso porque altas temperaturas, às vezes, para poder manter a qualidade igual desse produto, desse cacau, que você perde em qualidades nutricionais, no caso os polifenóis, você tem adicionado alguns emulsificantes, alguns aromatizantes que dão aquele sabor constante, né, daquele produto que fica delicioso, que a gente adora, né? E só que aí, à medida que eu fui começando a me aprofundar na questão da produção do cacau, que você pode produzir algo que é extremamente saboroso, mantendo o máximo dessas qualidades nutricionais, e você identifica que, na verdade, a produção do chocolate natural, artesanal, ele tem uma produção máxima possível de ser feita, porque você não consegue produzir um chocolate de alta qualidade com um terroir característico, porque cada chocolate plantado em cada área ele vai ter qualidades sensoriais diferentes. Isso vai variar, por exemplo, se a nossa plantação de cacau existe numa área que tem uma biodiversidade com por exemplo, nosso bacuri, cupuaçu e outras frutíferas nossas, ele vai ter um sabor específico, e um outro cacau que é plantado perto de plantas, de flores, vai ter outro sabor, e as qualidades também da terra também vão influenciar, até a incidência de chuva vai influenciar no terroir desse produto. Então é quase como um vinho, então. Nossa, né? eu ia dizer essa frase, é como vinho. É como vinho, e muda de safra a safra. O que é muito interessante hoje, a produção de chocolate orgânico é uma coisa assim que tem crescido muito e tem assim trazido cada vez mais inovação, mais coisas interessantes. E a gente tem visto que ele deixa de ser só uma sobremesa. Ele é uma sobremesa, mas ele também é um alimento. Ele é uma grande atração. Aí a gente já vem agora chamando aqui o nosso secretário para conversa, para entender, ou melhor, para tentar saber se há uma identificação hoje dentro da grande ilha aqui, da cidade de São Luís, secretário Liviomar, a respeito das pessoas ou das organizações pequenas, enfim, médias, que já trabalham com conceitos semelhantes ao da Tapuio, ao da fábrica de chocolates, ou seja, incentivando ali aquele cultivo específico para então fazer essa colheita e transformar em algo que chegue à mão dos consumidores
nas feiras, nos mercados, enfim, nos espaços que a cidade tem? Existem alguns exemplos na cidade, mas não tão característico como o exemplo da Fernanda aqui. É um exemplo curioso até, diferente, né, para a nossa região. E dentro do conceito de bioeconomia que traz uma diversidade de uso, né, desses recursos naturais, tanto na alimentação, como a gente está falando, como a questão da energia hoje, energia solar, eólica e outros usos, até mesmo estéticos, né? Cosméticos. Então, cosméticos. Hoje há um trabalho inicial, incipiente, né, dentro da gestão do prefeito Eduardo Braide, de massificar essa produção da agricultura familiar. Esse conceito, o grande conceito a ser trabalhado, que é o nosso grande desafio, é reverter a lógica da atividade como subsistência. Então, a agricultura familiar, tradicionalmente em São Luís, ela é trabalhada para a subsistência e o que sobra da produção é revestido em venda na sua porta. Eles estão lá acomodados. Esse é o grande desafio. Então, a qualidade produtiva tem sido trabalhado em paralelo com os nossos técnicos, então por isso foi criado o programa Melhor Assistência, onde a gente selecionou 100 unidades produtivas. Eu não digo 100 produtores, eu digo 100 unidades produtivas, o que chamavam antigamente de polos produtivos, os vizinhos também produzindo na área selecionada. Então essas 100 unidades produtivas hoje elas recebem insumos, assistência técnica, apoio dos tratores da secretaria, para que eles possam massificar a produção e acreditar que essa produção ela pode sim ser comercializada como uma unidade produtiva de negócios. Em parceria com o Senai e com o Sebrae, nós estamos fazendo o Negócio Certo Rural, que é um plano de negócio para essas 100 unidades produtivas. Então, a gente garante a eles a comercialização através dos programas de aquisição de alimentos federais, o PENAI e o PAA, o PENAI para alimentação escolar e o PAA, que são revestidos em cestas básicas, e também através da rede municipal de abastecimento, que hoje consiste em 30 mercados e 14 feiras. Na verdade, 10 feiras, nós vamos lançar 4 novas agora. Secretário, essa vocação que a Fernanda descobriu aqui, dentro da Ilha de São Luís, ela foge um pouco do lugar comum, né? Que são as hortaliças, que é o tradicional. Isso. Que outras atividades que poderiam ser lançadas nessa cadeia, né, produtiva da bioeconomia, em que você, através de um produto agrícola, chega até um produto transformado, né, numa indústria mesmo, né? Da transformação. Boa pergunta. São 9 cadeias prioritárias que foram selecionadas para São Luís, nessa gestão. Nós não tínhamos o desenvolvimento da cadeia como todo. Eram ações pontuais. Tá? Então, a princípio, a gente quer fortalecer o hortifruti, principalmente por causa do ciclo de produção, baseado em algumas hortaliças, alface, couve, cheiro verde, principalmente, porque o ciclo a gente consegue fazer de 3 a 4 produções por ano. E esse é um dos grandes desafios, porque hoje nós recebemos essas hortaliças em grande parte da Serra de Tianguá, no Ceará. Então, São Luís, é possível abastecer a própria São Luís? Essa pergunta a gente vai responder no final desse ano, porque a gente fez o cadastro completo das unidades produtivas e a gente está sistematizando isso no software. Além da cadeia de hortifruti, nós também já implementamos o desenvolvimento da cadeia de mandiocultura. Esse ano mesmo, pela primeira vez após 4 anos de produção da cerveja magnífica no estado, que é a base de mandioca, nós conseguimos entregar os agricultores de São Luís conseguiram entregar 28 toneladas para a cervejaria. Interessante. Então, pela primeira vez em 4 anos de produção de cerveja, São Luís consegue entregar mandioca para a produção da cerveja. Fazer parte. Isso foi basicamente atualização cadastral, incentivo, mostrando seriedade no trabalho. Então, essas 2 cadeias nós já implementamos, já organizamos. Temos, das 9 cadeias, nós vamos implementar mais 2 ainda este ano, que é a piscicultura, a produção em cativeiro, em tanque suspenso, principalmente, que a gente vai promover na ilha, e também a avicultura. São essas 4 cadeias que este ano serão organizadas. Aí, a partir do ano que vem, nós teremos outros trabalhos, começando com a caprinocultura. A gente quer incentivar a questão dos derivados do leite da cabra para São Luís, né, na produção.
No que diz respeito ao que você perguntou, este ano ainda nós teremos a inauguração de 2 agroindústrias. Uma de polpa de frutas, lá no Quebra-Pote, e outra que é uma reativação, digamos assim, uma requalificação do espaço, reorganização, um trabalho melhor da inspeção do produto, tá? Que é a mandioca. A gente tem trabalhado com o Ministério de Agricultura diretamente em relação a isso. Então, é a agroindústria da farinha. Então, são 2 agroindústrias que vão ser inauguradas ainda este ano em São Luís. Isso tudo faz parte, entrando um pouco no tema do programa, faz parte desse trabalho que o Ministério da Agricultura lançou esse ano mesmo, né, que em função do resultado do ano passado, em meio à catástrofe que o mundo enfrentou por conta da pandemia, e o Brasil cresceu só no agro quase 26%, a sua participação no PIB nacional. Então, o Ministério lançou no início desse ano o trabalho de bioeconomia, né, e o Ministério tem incentivado essas atividades de beneficiamento nas agroindústrias para que a gente possa realmente desenvolver isso em toda a área da Amazônia, que a gente tem uma área da Amazônia aqui em São Luís. E também nós estamos muito motivados em função da aprovação do marco legal das zonas de exportação. Então, com a determinação do prefeito de inscrever São Luís com uma ZPE, com uma zona de exportação, a partir de um projeto de lei criado e relatado pelo senador Roberto Rocha, da ZEMA, né, que é a Zona de Exportação do Maranhão, o leque vai ser muito maior. Então, a gente precisa preparar a agroindústria para toda a cadeia ser desenvolvida dentro desse conceito de bioeconomia que a gente está trabalhando, que o Ministério está trabalhando, e também dentro dessa possibilidade real da gente exportar esses produtos. Quem sabe não vamos exportar chocolate, né, Dalva? Verdade. A área estará criada, e um desafio muito interessante que o Liviomar traz aqui é a transformação da consciência desse agricultor para que ele se veja como um empreendedor, assim como hoje a Fernanda pode dizer que é, né? Empreendendo ali para a fábrica que é genuinamente maranhense. A gente vai pegar aqui esse gancho para fazer uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais negócios na pauta para saber mais sobre a bioeconomia no Maranhão. É já já. Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre bioeconomia. Olha só, um outro tema que precisa ser discutido e regulamentado é a questão dos bioinsumos para a fabricação de fertilizantes e defensivos agrícolas, Arthur. E por falar nisso, Dalva, uma pesquisa recente da ABIN, que é a sigla de Annual Biocontrol Industry Meeting, que reúne profissionais da indústria desse segmento, estima que o mercado mundial de bioinsumos gira em torno de 5 bilhões de dólares, com taxa de crescimento superior a 15% ao ano. A previsão é de que o setor dobre de tamanho até 2025 e ultrapasse os 11 bilhões de dólares. Então vamos voltar a conversar com nossos convidados, o Liviomar e a Fernanda. A gente começou a falar de chocolate, depois o secretário entrou no plano mais geral. Mas quais são as suas dificuldades maiores hoje, Fernanda? Hoje, a dificuldade em fazer com que esse produto ele seja reconhecido pelo diferencial que ele tem é grande, porque eu comecei a fabricação em pouco tempo, já fui vista fora, já fiz exportação para a Arábia Saudita e assim muito rápido, ou seja, o mercado ele está de olho no que é produzido. Aqui é tendência de inovação. Mas como é que foi você chegar até esse... Na verdade, fiz a plataforma com o site, a divulgação ela foi naturalmente sendo vista. Eu acho que as pessoas elas estão buscando esse tipo de matéria-prima, de produto. Então, foi uma questão, eu digo até que de sorte, né? Ele ter escolhido, foi feita essa comunicação toda e foi feita essa exportação que, graças a Deus, teve um retorno muito positivo, foi muito elogiado o produto e, assim, eu fiquei extremamente feliz com o resultado. Mas, voltando para o mercado local, a minha dificuldade é fazer com que o produto artesanal, que é todo voltado para a matéria-prima local, para a forma de preparo local, com mão de obra local, ele seja valorizado com os custos que realmente ele tem. Porque o que acontece? Hoje eu estou competindo com grandes indústrias
que tem uma saída enorme e consegue se manter com lucros absurdos, mas o markup pequenininho. O meu, eu não consigo competir com eles nesse sentido. É difícil competir com o sonho de valsa R$1, né? É difícil. Muito difícil demais. Então, assim, eu tenho essa dificuldade de uma forma assim, muito concreta. Por outro lado, tenho insistido, tentando manter ao máximo essa questão mesmo de valorização local sem fugir da minha essência. Porque entre trabalhar com uma coisa de commodity e trabalhar com algo que tenha diferencial da saúde, da cadeia, eu continuo com o diferencial da cadeia. A gente está com um trabalho muito bem feito, a gente tem duas parcerias fantásticas, que é a parceria dos agricultores, a gente tem a parceria da Eneva, que tem ajudado muito e tem mantido a empresa dessa forma, acreditando nesse sonho que a gente pode, de fato, crescer. Fala um pouquinho como é que aconteceu essas parcerias com os agricultores, com a Eneva, como foi isso? O projeto, eu tinha já feito o projeto de beneficiamento de cacau orgânico em sistema agroflorestal, estudado que aqui no Maranhão, em toda, na verdade, toda a linha do Equador e latitude e longitude 20 graus, você pode produzir cacau, desde que tenha a quantidade mínima de água suficiente, de chuvas. Se não tiver chuva, mas que tenha um sistema de irrigação eficaz, né, que o solo ele seja adequado para o cultivo. E você pode, com isso, trabalhar nesse sistema agroflorestal recompondo a natureza, fazendo com que o sistema ele vá se recuperando de acordo com aquilo que é... Qual é a área cultivada hoje aqui? Hoje a gente está com uma área cultivada de uma área do Polo Horticanaã de 20 hectares. A princípio a gente começou na área de 20 hectares, que é a área dos agricultores que eles já cultivam, tá? Então a gente está fazendo a aplicação desse sistema agroflorestal, a gente está iniciando com as sementes que foram conseguidas pelo projeto através do governo federal, com a CEPLAC. Foram 27 mil sementes nesse primeiro momento, que estão sendo distribuídas entre esses agricultores que fazem parte do projeto e em parceria com a Tapuio e a Eneva. Tá? Então a gente está fazendo o consórcio desse plantio de cacau orgânico com frutíferas. A maioria desses agricultores eles optaram por ter frutíferas, o que para mim é extremamente positivo e para eles também, porque eles têm aí uma demanda de trabalho o ano inteiro, porque eles vão estar o tempo todo tendo produto, matéria-prima para trabalhar. E gera esse enriquecimento que você falou, né? De quando tem outras culturas, modifica o sabor do cacau, né? Modifica o sabor, a qualidade. Eles já receberam treinamento para fazer o beneficiamento adequado, fermentação, processo de secagem, a torra já fizemos juntos, então já fizemos enxertia, então já fizemos algumas oficinas juntos, né? Com os agricultores, o que tem sido assim fabuloso. Eles ficam empolgados, graças a Deus, assim, eles estão felizes tanto quanto eu, porque o projeto ele está seguindo, ele está crescendo. A gente vê outros agricultores empolgados também com o projeto e assim espero realmente que só cresça, porque a gente está colocando o Maranhão dentro do polo cacaueiro brasileiro, então isso é muito importante. E Arthur, enquanto ela falava, me veio à mente a questão que a gente traz aqui para até mesmo ouvir do secretário o que ele tem sentido dos agricultores nesses cinturões que existem aqui na cidade de São Luís, a respeito do cuidado, do zelo com o que está sendo cultivado, em detrimento das commodities, muitas vezes que a gente abriu o bloco falando, para que existam, muitas vezes se lança a mão aí de defensivos agrícolas que podem agredir demais a nossa saúde, na verdade agridem, não é? Então queria saber o que você tem sentido desses polos, desses pontos todos de cultivo diversos de produtos agrícolas, em relação à consciência do tratamento, do cuidado, do zelo com o solo, com o que está sendo cultivado. Bem, a gente tem escutado o que é bem legal. Os agricultores de São Luís, eles se preocupam muito com essa produção orgânica. Eles não utilizam muito fertilizantes e outros produtos químicos, não. Pelo contrário, eles têm uma defesa e têm muito interesse em aprender. Isso nos surpreendeu muito, porque não era a minha área, né, até então.
apesar de ter feito mestrado em administração pública, né, não era área técnica. Isso. Então, quando nós começamos a visitar, dialogar, trocar ideias, o que eu mais ouvia dos agricultores de São Luís era o seguinte: nós queremos aprender. Nos falta assistência técnica, nos falta orientação. Isso me surpreendeu realmente, porque normalmente há uma rejeição. E isso nos fez, neste ano, em maio nós lançamos o Qualifica Feiras e Mercados, e agora, neste mês de setembro, o Qualifica Produtor, em parceria com várias entidades, e vários treinamentos serão dados. Mas o mais importante, que são 6 eixos de qualificação, o mais importante, no meu ponto de vista, vai ser o que eu estou chamando do eixo de benchmarking. Porque nesse eixo a gente vai fazer com que esses núcleos setoriais, eles se cruzem. Né? Isso tem sido muito interessante. Dia 27 agora vai ser o primeiro, focado nas hortaliças, como eu falei no quadro anterior. Nós vamos levar aqueles feirantes de São Luís, do Sistema Municipal de Abastecimento, para conhecer a produção de hortaliça de São Luís, que, pasmem, eles não conhecem. Não conhecem. Não conhecem. Eles costumam comprar de outros estados, porque eles não conhecem os produtores de São Luís, dentro da sua própria cidade. Aqui nessa cadeia de comercialização, você tem a figura do atravessador até chegar na feira? Tem, em muito pouco. Em São Luís, muito pouco. Esses atravessadores, eles utilizam a produção do interior do estado. Tá? Em São Luís, muito pouco. Então, é por isso que a gente vai colocá-los diretamente em contato. Após essas ações de benchmarking, a gente vai usar também rodadas de negócios para eles eles possam realmente fazer essa aquisição diretamente do produtor local de São Luís. Aqui, Fernanda, uma curiosidade, qual é a sua área técnica de formação para chegar a essa coisa do cultivo e da transformação do cacau? Essa é uma pergunta que tem uma resposta um pouco até extensa. Na verdade, eu sou licenciada em filosofia. Ah, tudo a ver. Sabia desde o início. Não, por incrível que pareça, a filosofia ela tem me ajudado muito nesse processo todo. Sou formada em gastronomia também e fiz formação em chocolateria, tá? Com um Ela curso falou específico. Filosofia, a gente até se assustou aqui. Hã? Filosofia. Porque minha maior formação é filosofia. E eu terminei chocolataria com Bintubá, aprendendo dentro da floresta amazônica, inclusive, né, fazendo todo o processo de fabricação de chocolate, desde o cultivo, desde a colheita dentro de uma floresta nativa. A gente fez todo o processo, então, assim, tem essa formação. Daí, como foi que eu comecei a questão mesmo do plantio, de ir lá para o estudo, pesquisa e correndo atrás, porque a partir do momento que você tem o conhecimento que é possível de plantar, então dá para correr atrás. Não tem uma formação específica na área de agronomia, não tenho de engenharia de alimentos, não tenho, mas tenho estudado muito a respeito. Através da CEPLAC eu consegui um material que eles chamam assim de as bíblias do cultivo de cacau orgânico, que eu tenho inserido dentro desse estudo de uma forma muito efetiva para poder estar dando um suporte que de fato esses agricultores eles precisam para se manterem, inclusive, confiantes naquilo que eles estão fazendo. Além disso, tem o suporte técnico também, tá, de parceiros, de colegas que eu tenho corrido atrás, que são da área de agronomia, que são engenheiros de alimento e que estão por trás de tudo isso me ajudando para que isso de fato aconteça de uma forma segura. De quantas pessoas a gente está falando? Só para eu ter uma noção, assim. Olha, não são muitas. Entre agricultores, enfim, toda a comunidade do Tapuio. Vem cá, vamos lá. A comunidade de Tapuio, a gente tem uma média de 22 agricultores, tá? Temos a Eneva na figura de Elizabeth Teles, que ela é a responsável pela parte social e tem dado um suporte enorme para a empresa. Eu e mais alguns amigos, né? Eu tenho o seu César de Mendes, que ele é uma referência na produção de chocolate Bintubá, extremamente conhecido. Tem o Dr. Fernando, que é o superintendente da CEPLAC, que é um dos maiores especialistas em cacauicultura do Brasil, quiçá um dos maiores especialistas da área no mundo. Ele viajou, foi para
estudar, pesquisar na África, nos cultivos de cacau africanos e em outros países, dando consultoria, inclusive. Então, esse é o suporte, e são essas as pessoas que estão por trás desse projeto. São pelo menos 22 famílias de agricultores hoje vivendo em função dessa transformação, né, Arthur? Qual é a produção anual hoje, Fernanda? Hoje a produção anual é muito pequena, porque a gente está fazendo a colheita daquilo que já temos aqui, de alguns agricultores, como por exemplo o irmão Ivaldo, que hoje é o presidente da Associação dos Agricultores do Horti Canaã. Ele já tinha plantas cultivadas lá na área dele. Além dessa área, tem algumas áreas de pessoas que eu conheço que têm a plantação de cacau, que tem plantas isoladas, na verdade, nas suas áreas. E a gente está fazendo esse plantio que a gente está na expectativa de, no máximo, daqui a 2 anos, já ter a primeira demanda. Esse plantio são os 20 hectares? São os 20 hectares com as sementes de alta performance que a gente recebeu do projeto pela CEPLAC. O interessante é que essas sementes que a gente recebeu e que elas já estão em mudas de mais de 50 centímetros e já estão assim, num tamanho maravilhoso. A gente, inclusive, já está fazendo a implantação a aplicação mesmo do sistema. Elas são mudas de alta performance, que elas dão uma produtividade grande, que tem uma proteção muito grande a pragas, que isso é importante para a gente. Enfim, a gente está com um produto de alta qualidade. Daqui a pouquinho a gente vai conversar melhor no próximo bloco, mas enquanto vocês falavam, me veio aqui o seguinte: às vezes a gente viaja, para o sul do Brasil principalmente, e faz parte do roteiro turístico o passeio a fábricas de chocolate em cidades como Gramado, Canela, lá no interior do Rio Grande do Sul. Então lá, aqui, né? A gente vai ter, em breve, não é, secretário? Talvez a possibilidade ali, de um turismo... Informação de turismo, né? Exatamente, conectando todas essas frentes. Que beleza, que delícia de passeio deve ser esse. Mas enfim, a gente vai fazer essa rápida pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre bioeconomia no Negócios na Pauta. É já já. Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre bioeconomia. Você imagina o tanto de dinheiro que a bioeconomia movimenta no mercado mundial? São 2 trilhões de euros, de acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Arthur, até 2030, a bioeconomia vai responder por quase 3% do PIB dos países membros da OCDE. Para além da geração de riqueza, essas atividades estão pelo foco de pelo menos a metade dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, desde a segurança alimentar até a garantia de acesso à energia e à saúde. Então, nós voltamos aqui a conversar com nossos convidados, o secretário Livão Macatrão e a Fernanda Lisboa, do Chocolate Tapuio. Enfim, a gente falou aqui sobre várias frentes que estão acontecendo e no intervalo aqui nós falamos do café. Já pensou em café aqui, secretário? A gente não pensou porque não está entre as 9 cadeias que nós selecionamos, né? Então, realmente não está entre as cadeias que nós selecionamos em função de vários critérios, solo e outras dificuldades que nós teríamos para essa produção nesse momento. Então, é mais fácil fortalecer as outras culturas que foram selecionadas do que o café ou até mesmo o cacau, que a gente pode conversar mais, né, Fernanda? Cacau até agora. porque o exemplo da Fernanda é um exemplo muito característico. É muito interessante ver um empreendedor acompanhando todo o ciclo, né, da cadeia, né, tanto da produção até a comercialização e até exportação, como ela falou aqui. Então, são exemplos como esse que a gente tem buscado na zona rural de São Luís, principalmente. Nessa próxima cadeia aqui, em outubro agora, a gente vai realizar um seminário nacional para mostrar as técnicas de manejo da piscicultura. Nós temos incentivado na zona rural os jovens empreendedores nessa área. Então, para termos exemplos característicos como esse. Hoje, a maior dificuldade, como eu falava há pouco, é a questão da qualificação, mas eles têm anseio por isso. Então, o fato deles quererem realmente se capacitar e melhorar as técnicas de trabalho, isso já nos motiva muito mais para esse trabalho. Dentro desse conceito que vocês estão tratando de bioeconomia, nós temos trabalhado também a questão incentivada, a questão da energia solar na zona rural. Tá?
e fizemos um termo de cooperação, o prefeito assinou um termo de cooperação com o BNB para facilitar o acesso à energia solar e assim facilitar ainda mais a produção com eles. Só neste ano serão 10 poços que serão colocados para facilitar a irrigação, e com a energia solar o custo de produção e de distribuição dessa água será muito mais fácil, né, e mais barato, né? Agora, isso facilita também o acesso ao mercado em função da diminuição dos custos. Eu li alguns depoimentos, não só nos sites locais, mas sites nacionais, de um fenômeno que é novo, né, de pessoas que vivem na zona urbana, migrando para a zona rural, com desejo de ser o empreendedor agrícola ou alguma coisa assim. Acho que a Fernanda é quase isso, né? Sim. Isso está acontecendo mesmo? Como é que é isso? Esse êxodo, né? As avessas. Está acontecendo. E pessoas até dizendo assim que hoje tem uma renda melhor. Isso, está acontecendo. Na própria zona rural de São Luís a gente encontra vários casos de pessoas que nasceram na zona rural, foram para o urbano e voltaram, pessoas que eram essencialmente urbanos e buscaram a zona rural como uma qualidade de vida maior, mas acabaram se envolvendo na produção. No assentamento Laranjeiras, eu posso citar, no povoado de São Joaquim, são alguns exemplos, na Jatiua, nós temos exemplos como este em São Luís. Eu já tive a oportunidade, você estava falando e eu lembrei aqui, eu tive a oportunidade de visitar uma propriedade particular de uma família capixaba ali na zona rural de São Luís. O sítio Capixaba. O sítio Capixaba, e lá eles inclusive produzem café. A gente aqui eles não têm tem o produção de cultivo, café. mas lá Bem eles lembrado, fazem. bem lembrado. Não é assim, é uma produção modesta, pequena, não é em escala, enfim, muito grande, não. Do café, né, Dal? Do café. Porque a produção dele já é uma produção relativamente boa. Eles já adquiriram terrenos em outras cidades já. A produção dele, eles já atendem aqui as grandes cadeias de São Luís. É um grande exemplo. E recentemente o filho de um deles, né? Um dos filhos dele, desculpa, ele está se formando em engenharia química e está desenvolvendo geleias. Olha que legal. Tanto que agora, neste mês, a gente trouxe essa geleia, criou já a marca, Celestina, o nome da marca dele, e ele está vendendo na Feirinha São Luís todos os domingos, começou neste mês. Já está colocando isso. É um bom exemplo de produtor familiar que tem ganho escala e tem trabalhado, trabalha muito bem a questão do manejo. A gente tem apoiado muito o sítio Capixaba lá, é um dos bons exemplos, você lembrou bem. E tem um filho deles lá, que deve ser o mais novo, que me chamou muito a atenção quando eu fui, isso já se vão aí 8 anos, dele brincando com os bichos no sítio e tão se sentindo tão assim envolvido com tudo aquilo, tratando com tanta naturalidade aquilo que pra gente às vezes é tão distante, mas está tão perto. Aí o Liviomar traz essa informação de que o outro filho já foi se qualificar com uma formação excelente. E aí eu trago então isso para cá para o nosso debate. A formação desses pesquisadores, desses acadêmicos que vão permitir a transformação do que a gente tem de riqueza da biodiversidade aqui em produtos, por que não? Transformar de repente o óleo do coco babaçu em algo que a gente utilize num cosmético na Natura, se a Natura, por exemplo, usa outros elementos presentes na Amazônia, né? Então, tem um exemplo também no Coquilho, povoado Coquilho, que eles, do babaçu, eles fazem 60 produtos, uma cooperativa do Coquilho, moradores do Coquilho. Esse trabalho é muito interessante, eles solicitaram agora o selo de inspeção, porque esse é bom falar, porque São Luís lançou na sexta-feira agora o novo selo de inspeção municipal, é um trabalho importantíssimo para garantir a segurança alimentar, que é um dos tópicos da bioeconomia, né, um dos tópicos mais levantados na bioeconomia. E esse selo, que é o SIM-SL, ele foi pautado agora em novos procedimentos, nova organização, e a gente solicita que esses estabelecimentos que produzem, que eles solicitem o selo, porque essa é a garantia de um alimento seguro na mesa. Então, isso é fundamental nos dias de hoje, que a gente passa por grandes transformações. O exemplo da pandemia remete a gente a um aumento nessa preocupação com a segurança alimentar. Isso partiu de um mercado. Tá? Então, eu tenho falado bastante isso nos 30 mercados de São Luís, que eu tenho visitado constantemente, falado para os nossos feirantes, mas eu já estou aqui há 20, 30 anos, e eu faço assim. Eu disse, não, mas não é mais assim. Você imagina que você está abatendo
frango dentro do mercado, vivo. A sociedade atual já não cabe mais isso. Foi com um animal, no abate de um animal, que surgiu esse vírus aí. Para não dizer vários outros que já surgiram aí anteriormente e outras doenças. É uma questão sanitária, né? É uma questão sanitária. E isso, a gente tem trabalhado isso, tem discutido isso e incentivado para que a gente possa realmente desenvolver o nosso alimento de uma forma segura. Então, eu reforço aos estabelecimentos e ao consumidor que está nos ouvindo que ele procure o selo. Quando vá adquirir seu produto, procure o SIM-SL, verifique se esse produto passa por uma inspeção, porque isso sim é garantia de segurança na mesa. Secretário, o senhor citou há pouco a questão da criação da zona de exportação. A zona de exportação, basicamente, você pensa em produtos transformados, né? Não um produto primário. O que está sendo pensado em relação a que tipo de produtos de origem agrícola ou animal que pode se exportar aqui por São Luís? Como você sabe, essa discussão está muito incipiente. Sim. Nós mesmos temos debatido, a gente criou um grupo de trabalho entre secretários, o Conselho Nacional das EPS, a Universidade Federal, qual até você, Arthur, faz parte, e isso está muito incipiente ainda. A ideia da discussão do grupo é exatamente selecionar um produto que gere uma cadeia completa, agroindústria que possa fornecer a cadeia completa, desde o início da produção até mesmo o tratamento de resíduo, que é um tópico importante nessa cadeia e que a gente tem buscado trabalhar em São Luís de forma incipiente ainda, são 8 meses só de gestão, mas a gente tem trabalhado isso já alcançando alguns resultados. Para você ter ideia, das 10 feiras que nós temos em São Luís, das feirinhas de bairro, que a gente chama, hoje existe uma equipe que começou em janeiro, os marronzinhos, como a gente chama, eles estão vestidos de marrom e eles passam nas feiras somente para coletar os produtos que a gente pode usar na compostagem. Então esse é o trabalho já existente, nós temos como um produto resultante disso daí, agora, nesse mês, vamos ter 10 toneladas de adubo, então é algo que o município gastava e agora a gente não vai gastar. Isso nas feiras, a gente não começou esse trabalho ainda nos mercados. Porque a coleta de resíduos ela é feita lá fora, então a gente precisa de um trabalho com os feirantes, que é isso que Qualifica está fazendo, para que esse produto chegue seletivamente na lixeira do mercado e aí sim a gente possa aumentar essa capacidade de tratamento do resíduo. Além dessa cadeia, o pescado também a gente vai trabalhar. A gente está em parceria com o Instituto de São Paulo, que ele vai investir em São Luís 4 milhões de reais numa planta que possa produzir o resíduo do pescado, do resíduo do pescado, tratar e transformar em farinha e em produtos para ração. Então a gente está fazendo vários trabalhos nesse sentido para que a gente possa utilizar toda a cadeia, a produção, comercialização e tratar o resíduo dessa produção. O coco, nós começamos o uso do coco na feirinha São Luís de modo como piloto, né? Então se você for à feirinha São Luís aos domingos, no centro histórico, você vai ver alguns tonéis em verde, com a foto do coco. Ali é para depositar somente coco d'água. Esse coco ele vai ser processado no nosso centro que a gente está montando, um centro de produção de mudas em Anajativa, em parceria com o Instituto Alcoa, né? E lá a gente vai colocar os cocos que são recolhidos, não, a princípio só na feirinha, e a gente vai processar e vai usar como preparação do solo para a plantação. Então a gente está pensando a bioeconomia no tema do programa na cadeia completa, até o tratamento do resíduo. Agora, tem uma questão que é importante em qualquer atividade produtiva e em atividade de ciclo longo, e aí tem o caso do cacau, do próprio café que a gente acabou de falar, a questão do financiamento, né, do capital para manter a atividade até que ela consiga gerar receita. Ser sustentável, né, Arthur? O que tem sido feito ou pode ser feito, secretário? A gente tem duas propostas nesse sentido. Uma, a gente falou no quadro anterior, que o prefeito assinou o termo de cooperação com o BNB. No dia do lançamento do Qualifica Produtor, o Banco do Nordeste também assinou o termo de cooperação e, na ocasião, a gente já colocou ao superintendente do BNB 8 fichas de produtores, fichas de interesse ao crédito.
Isso movimentará, caso os cadastros sejam aprovados, quase R$1 milhão injetados na agricultura. Além disso, a gente pensa em um projeto para o ano que vem, em que a gente possa ajudar ainda mais a questão do microcrédito para os produtores. Sempre aqueles, voltando a ressaltar, que priorizem aquelas cadeias que nós selecionamos como aquelas que realmente podem dar resultado à produção de São Luís, ao abastecimento de São Luís, que é a nossa grande meta. Eu tenho falado a alguns agricultores, eu lembro muito bem, em uma visita que eu fiz no assentamento Gisele, que eu disse assim, eles lá com uma plantação de mandioca incrível, né? Você disse, eu tenho aqui 1,5 hectares, 2 hectares, não lembro agora, não me recordo, só de mandioca, mas eu poderia ter colocado aqui 8 hectares, só de mandioca. Mas eu não tenho recurso. Eu não tenho como comercializar. Eu disse, não, você está errado. A prefeitura está aqui para isso. Tá? Se for o caso, eu boto o caminhão da prefeitura aqui na sua porta e lhe ajuda a transportar, se essa é a dificuldade. Então eu tenho mostrado para eles que a gente está com eles. A gente quer apoiar realmente a produção, porque isso abastece a nossa cidade. Principalmente aqueles que trabalharem dentro do Qualifica e trabalharem a questão da inspeção dos seus produtos. Muito interessante, mas o nosso tempo está acabando. É verdade. Queria agradecer a presença da Fernanda, do secretário Livelmar, e tem um espaço aí para vocês se despedirem. Vida aqui, longa, Chocolates Tapuio. Obrigada. Boa sorte a Semapa. Eu quero agradecer o espaço, é sempre um prazer trocar ideias, principalmente com amigos como vocês dois, e eu saio daqui muito feliz pelo exemplo da Fernanda. Lamento também ela não ter trazido nem um pouco do chocolate aqui para gente. Ela não trouxe o chocolate. É verdade, é um absurdo. Estamos todos aqui salivando. Eu quero dizer para a Fernanda que exemplos como o dela, de empreendedorismo, dedicação em toda a cadeia, nos motiva como servidor público, como homem público, a estabelecer políticas públicas que realmente acarretem no desenvolvimento local e que nos garantam uma segurança alimentar dentro desses conceitos que nós discutimos aqui. Parabéns, Fernanda. Muito obrigada também pelo convite. Me sinto muito feliz de poder falar um pouquinho desse projeto, que na verdade é uma realização não só profissional, porque minha, mas da cadeia, né? Porque a gente está em um grupo em que a gente percebe o tanto que está sendo um diferencial na vida deles. Então eu espero poder multiplicar isso mais e fazer alguma diferença, nem que seja um pouquinho. Legal. Tá? Obrigado a vocês novamente. Muito obrigada. A gente fica mais uma vez por aqui. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigada também. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!